Você que vai anotar, o tema desta mensagem: não fuja da promessa. Não fuja da promessa. Livro de Lamentações. Lamentações. Tem isso na minha Bíblia, pastor? Tem. Se tu acha que não tem, misericórdia. Logo depois de Jeremias. Ajudou, não? Onde é que fica Jeremias? Logo depois de Isaías. Se eu quiser ajudar mais ainda, aí não tem jeito. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3. Verso de número 21. Lamentações 3, 21. Sei que nós temos Bíblias de traduções diferentes, mas a essência do texto é a mesma. Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito que já fala conosco. Obrigado pela alegria de podermos declarar nossa fé em Jesus. Obrigado porque nós podemos hoje ouvir a Tua voz, podemos sentir no coração que o Senhor está conosco. E agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um que aqui está, cada homem, cada mulher, cada jovem, que ninguém vá embora do mesmo jeito, que ninguém volte para sua casa da maneira como aqui chegou, mas que antes seja tocado, seja regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Abra o nosso coração agora para esta palavra, que o Teu Espírito, Pai, tenha, Senhor, liberdade de tratar, tenha liberdade, Pai, de nos ensinar, de acordo como o Senhor deseja. Eu sei que há algo novo que o Senhor quer construir aqui, Pai. Algo novo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. E por isso, Pai, nós já te agradecemos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode fechar a tua Bíblia, me dê alguns minutos da tua atenção, me permita que Deus construa aí em você esta mensagem: não fuja da promessa. Você sabe que esse profeta que escreveu esse livro de Lamentações, o nome dele é Jeremias. E Jeremias, ele é também conhecido como o profeta chorão. Talvez porque escreveu Lamentações de Jeremias, mas é um profeta que constantemente mostrava a lamentação do povo hebreu. E ele mesmo se quebrantava, e neste livro de Lamentações, ele vai contando aquilo que ocorreu no âmbito ali do tempo em que o povo hebreu foi levado para o cativeiro, o que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com o povo de Deus. Irmão, se você já leu a história, vou descer um pouquinho aqui, você já teve algum contato com a história da igreja, você já leu que o tempo do exílio no cativeiro, na Babilônia, o tempo em que Jerusalém foi invadida, foi saqueada, gerou muita dor no povo judeu, no povo hebreu, no povo de Deus. Por mais que aqui talvez a gente possa dizer que o povo precisava daquilo, que eles fizeram por merecer,
A cidade foi destruída, as famílias foram separadas, muitos filhos ficaram órfãos, muitas mulheres ficaram viúvas. E Jeremias ele vai contando muita coisa que havia acontecido. Então havia uma lembrança muito triste no coração daquele povo. Havia lembrança de momentos difíceis que eles haviam passado. E Jeremias não esconde isso. A palavra não esconde isso. Mas especialmente nesse versículo 21. Jeremias escreve: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Você sabe, irmãos, que existe uma frase, uma maneira de falar assim, que a gente usa às vezes, que existem pessoas que gostam muito de desenterrar coisa antiga. Fica desenterrando coisa antiga, fica tocando em assuntos que não deveriam mais tocar. E às vezes tem coisa antiga assim, tem coisa que já passou, tem coisa do passado que é importante a gente lembrar, né? Importante. Aqui, antes de começar o ensaio do louvor, hoje eu contei que hoje é Dia dos Pais, e eu sempre falei, né, para Che, quando eu a conheci, eu falei, eu sonhei em ser pai. Eu queria ser pai de 7 meninas. 7. Eu falava isso. E sempre que eu falava de ser pai, eu dizia, eu vou ser pai de menina. Eu vou ser pai de menina. Né? E quando a Che engravidou da Maju, a gente foi no médico, o médico falou, então a gente vai agendar um ultrassom, e a gente vai conseguir ver o sexo do bebê lá pelo 3º, 4º mês. Eu falei, doutor, o senhor não precisa nem ver, vai ser menina. Lembra disso, amor? E aquilo estava no meu coração, aquilo queimava, e veio a Maju, e depois engravidou de novo. Eu falei, mais uma menina, só falta mais 5, né? Veio a Rebeca, e daí eu mudei de ideia, né? Aí eu tive uma conversa com Deus, falei, eu acho que chega, né? Acho que não era bem isso que eu tinha entendido, né? Mas talvez eu esteja falando aqui para alguém que disse o contrário, que disse assim, eu quero ser pai, mas ainda não é pai. E tu fica remoendo isso. Ou talvez você disse, eu quero ser pai de um menino, e Deus te mandou 2 meninas, 3 meninas. E você fica remoendo isso. Remoendo. Ou talvez você fez um plano e disse, quando eu tiver 30 anos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um trabalho, eu quero ter essa renda, e você não tem. E você fica remoendo isso. Eu quando conheci Jesus, eu tinha 27 anos. Faz 20, tenho 47. E eu já estava em sala de aula, eu estou em sala de aula há quase 26 anos, como professor. E eu sempre falava, eu vou trabalhar até os 50 anos, e eu já vou ter quase 30 de sala de aula, e eu vou me aposentar, e eu vou me dedicar só à obra. Aí veio a nova Previdência. E independentemente de quanto tempo eu vou ter de sala de aula, eu vou ter que ter 65 anos. Então eu tenho que trabalhar mais 18. Pensa comigo. E se eu começar a remoer isso? Se eu começar a dizer, mais 18 anos. Mais 18 anos, preparando aula, preparando plano de ensino, preenchendo diário, fazendo chamada, escutando o aluno chorar, atendendo o pai de aluno. Cadê o professor Aldemir? O senhor sabe o que eu estou falando, né? E aí eu fico remoendo aquilo, céus, vida, vai me ajudar ou vai piorar a minha vida?
Hã? É lógico, vai piorar, porque eu vou ter que trabalhar igual. Tem uma brincadeira, né, que a gente fala que o pessimista, ele odeia sexta-feira. Não, por que odeia sexta-feira? Ele não gosta de trabalhar, e odeia sexta-feira. Por quê? Porque está mais perto da segunda. Sabe que às vezes a gente não percebe, mas ao invés de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, a gente traz à memória aquilo que tira a nossa esperança, aquilo que leva a nossa paz embora, aquilo que faz a gente lembrar de problemas, de angústias, de traições, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente passou, e a gente vai remoendo aquilo, remoendo. Eu já contei aqui para vocês que um dia uma senhora estava lá em casa, e aquela senhora tinha lá uns 55 anos, e ela tinha tido uma filha, casou muitos anos atrás, depois não casou mais, e eu brinquei com ela, falei, eu acho que eu tinha que arrumar um alemão para a senhora, aqui de Missal. Ela me xingou, ela disse, não me fala em casamento, nunca mais quero casar. Eu recuei, e na verdade o que eu percebi que havia uma ferida, no coração daquela mulher, e ela não podia ouvir falar a palavra casamento, porque ela trazia à sua memória, não aquilo que pudesse lhe dar esperança. Talvez você, quando estava aprendendo a dirigir, bateu o carro e disse, nunca mais eu dirijo. A Maju esse dia me aprontou essa. Bateu o carro, estava aprendendo, não vou contar os detalhes. Cheguei em casa, ela tinha feito uma barbeiragem, né? Eu nunca mais vou dirigir. Falou, né, filho? Mas já está mudando de ideia. Daqui uns dias ela faz 18, vai fazer carteira de habilitação e vai ser um excelente motorista. Em nome de Jesus. Então não é porque tem algo na tua vida que deu errado que você obrigatoriamente tem que caminhar por aquele mesmo caminho. Não é isso que eu estou falando. Agora, tem portas que a gente fecha porque sofreu e acha que toda porta relacionada àquilo vai nos fazer sofrer de novo, vai nos trazer problemas de novo. Não, o que a gente precisa é aprender com a queda, é aprender com aquele momento que a gente caiu. Eu mesmo, irmãos, eu passei por um momento agora, alguns meses atrás na minha vida, que eu aprendi muito. Agora, se eu vou trazer à minha memória aquilo que me derrubou, aquilo que me fez sofrer, eu não tenho mais esperança, eu não faço mais nada, eu não vou para lugar nenhum. Quer ver? Um dia talvez alguém falou para você que você não vai ser nada na vida. Talvez é o teu pai, a tua mãe, alguém próximo. E aí falando para os pais, mãe, pai, toma cuidado com aquilo que você fala no momento de raiva, de ira. Vou dar um exemplo. Talvez o teu filho, ele é aquele terremoto, aquele que você tem vontade de engolir. Eu estou vendo umas risadinhas. Ou talvez ele já cresceu e você lembra que lá na infância, né, você tinha vontade de... Aí talvez um dia lá no momento que ele te tirou a paz e tal, e não sei o que tu usou, falou assim, seu desgraçado. Ou talvez você ouviu isso, uma palavra parecida. Sabe o que significa desgraçado? É alguém que não pode ser alcançado pela graça. Então eu sou autoridade sobre o meu filho.
Se eu que sou autoridade sobre o meu filho, eu olho para ele e eu libero uma palavra para ele, talvez esse filho, ele vai crescendo, mesmo de maneira inconsciente, lembrando daquilo que o pai liberou sobre ele. E talvez eu esteja falando aqui para crianças crescidas, para homens e mulheres que já são crescidos, mas que carregam coisas que a tua mãe falou, que o teu pai falou. E não se preocupe, porque eu não quero aqui fazer uma sessão de constelação familiar, de regressão, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou aqui dizendo que nós carregamos coisas no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, de agir, que não pode nos dar esperança. Isso nos bloqueia. Isso gera em nós circunstâncias difíceis até de relacionamento, e a gente foge, a gente fecha portas que Deus vai abrindo, porque nós insistimos em lembrar e trazer à memória aquilo que não vai nos dar esperança, mas aquilo que tira a nossa esperança. Eu estou aqui como hoje, com toda a humildade, como alguém que traz uma palavra de Deus para você, para liberar essa palavra sobre a tua vida. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Pastor, então eu não vou mais lembrar. Não é isso. Tem coisa que a gente não vai esquecer. Não vai. Eu vim descobrir, irmãos, depois de tantos anos convertido, tantos anos, descobri há poucos anos atrás, um problema que eu carrego na minha personalidade, que eu herdei lá da minha infância. E depois que eu identifiquei isso, eu consegui trabalhar com isso. Agora, quando a gente não pede, Deus, me mostra, trabalha comigo, sonda o meu coração, por que isso está acontecendo comigo? Quando a gente não permite o trabalhar de Deus, a gente vai remoendo aquilo, a gente vai trazendo à memória aquilo, e a gente vai sofrendo junto com aquilo. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Observe que o profeta, ele traz para ele diz, eu quero. Sabe o que isso me ensina? Que se você não quer que a tua memória fique lotada de lembranças que não te dão esperança, você tem que querer lembrar de outras coisas e não daquilo. Eu aprendo, irmãos, que trazer à memória aquilo que pode me dar esperança é uma decisão pessoal. Pessoal. É quase como você tomar café sem açúcar. No começo você faz cara feia. No começo tu fala, misericórdia, não vou aguentar. Aí no segundo dia tu já vai achando que o café não está tão amargo. Depois de uma semana tu já acostumou. Eu sei que tem irmão pensando aqui, já faz um mês eu não acostumei. Já faz um ano eu não acostumei, né? Sabe por que tu não acostumou? Porque de vez em quando tu vai lá e bota o quê? Açúcar. É verdade ou não é? Ah, não, eu vou tomar sem açúcar assim, eu vou acostumar. Cara feia. Aí ninguém está vendo, vai lá e bota uma açucrinha, né? Aí depois vai falar que não acostumou. Por quê? Porque quebrou o ritmo. Corta isso. Faz um compromisso com você. Eu vou trazer à minha memória aquilo que vai me dar esperança. 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 Alegria. Paz. Não é momento de remoer o passado, mas eu errei muito, pastor. Se tem alguém que sabe que eu e você erramos muitos, quem é? É o Senhor. Ele sabe tudo que fizemos. Mas Jesus veio, irmão Elisandro, Jesus veio para quê?
Ele veio para quê? Ele mesmo disse lá quando ele estava lá na casa de Zaqueu. Ele estava lá na casa de Zaqueu e lá fora estava um monte de religioso acusando Jesus. Olha aí com quem que ele está jantando, olha aí, ó. E ele disse assim: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então aquilo que vem à nossa memória, que não nos dá esperança, é de um tempo em que estávamos perdidos, é de um tempo em que nós não conhecíamos o Senhor, é de um tempo em que nós não conhecíamos uma palavra chamada graça, amor. Mas você já o conhece, você já sabe que Ele te perdoou, porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E se eu já alcancei misericórdia, é porque eu confessei e deixei. E se eu confessei e deixei, eu não tenho que trazer à minha memória aquilo que eu já deixei. Você recebe isso? Amém? Então vá comigo para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Aleluia. Olha só. Verso 13. 24, 13. Eu vou ler apenas o 13 e vou contar essa história para vocês, tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu quero aqui chamar a atenção para algumas expressões nesse versículo. Você pode olhar aqui, por favor? Fala comigo, naquele mesmo dia. Sabe que dia era esse? Era o dia da ressurreição. É o dia que Jesus ressuscitou, o 3º dia. O 3º dia estava começando. E naquele mesmo dia, e eu tenho certeza que este mesmo dia foi o dia mais importante da história da humanidade. Então, no dia mais importante da história da humanidade, naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando rumo a qual cidade? A um povoado chamado Emaús. E Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Depois a gente vai falar o que aconteceu no caminho, mas eu quero aqui que você entenda uma coisa. Jesus, quando estava vivo, ele disse claramente, e Lucas repete isso no livro de Atos. Ele disse assim, irmão Álvaro: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem aqui já assistiu aquele desenho animado, o He-Man? Lembra do Pacato? Lembra? Lembra, né, irmão Cléo? Teve aí também. O Pacato, ele se transforma no gato guerreiro. Amém? E aí, o He-Man pega a espada e fala, pelos poderes de Grayskull. Viu como eu lembro? Aí ele aponta, ele se transforma no He-Man, ele era o Adam. Ele era o Adam. Aí ele se transforma no He-Man, ele aponta a espada para o Pacato e transforma o Pacato no gato guerreiro. Amém? Eu vou pedir para você, o Pacato era corajoso ou era medroso? Mas muito medroso. Era tipo o Salsicha, assim. O Salsicha do Scooby-Doo. Medroso, medroso, medroso. Scooby-Doo. E ele foge.
E o pacato era medroso. E o He-Man transforma ele no gato guerreiro. E o gato guerreiro, ele é montado pelo He-Man. E antes o pacato era apenas o gatinho do Adam, do príncipe Adam. Esses dois não ouviram e não trouxeram à memória aquilo que pudesse dar esperança para eles. Porque Jesus havia falado o quê? Não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Seria mais ou menos assim. Se vocês querem ser transformados no He-Man e no gato guerreiro, Emaús não é o lugar. Porque aquele que não está em Jerusalém, ele não é transformado. E aquele que não é transformado não tem poder. E aquele que não tem poder, foge de medo. Não encara a realidade de frente. E fica trazendo à memória aquilo que não pode dar esperança. Então toda vez que eu fujo de Jerusalém, toda vez que eu fujo da promessa do Pai, e a promessa do Pai não está em outro lugar, está em Jerusalém. E Jerusalém hoje não significa uma cidade lá de Israel. Jerusalém significa o lugar da habitação, o lugar do revestimento, o lugar onde receberemos poder do alto. Mas ali aqueles dois viviam algo literal. Fala comigo, literal. Jerusalém era o lugar de serem revestidos. Jerusalém era o lugar onde eles nunca deveriam ter saído, mas eles foram embora. Por quê? Porque eles iam conversando no caminho sobre todas as coisas que haviam acontecido. E naquele caminho ali de Emaús eles falavam: nós esperávamos que esse seria o resgatador, o salvador, o remidor de Israel. Nós esperávamos que esse império romano seria varrido daqui, e nós não seríamos mais humilhados pelos romanos. Nós esperávamos que Jesus pudesse nos livrar das garras desses fariseus, desses sacerdotes que estão sufocando o povo. Nós esperávamos, mas hoje nós estamos indo embora. Eles traziam à memória aquilo que não lhes dava esperança. Mas irmãos, eles já sabiam, mas esqueceram que eles não deveriam estar naquele caminho. Eles não deveriam estar indo em rumo contrário, eles não deveriam estar se distanciando da promessa. Eles deveriam permanecer no lugar da promessa. Eles não deveriam ter fugido, eles deveriam ter ficado. Porque quanto mais longe do lugar da promessa, maior o medo, maior a angústia, maior a depressão, maior a desilusão. Mas aí bate na vida deles, na porta deles, como está batendo na sua, algo chamado graça. Quantas vezes já fugimos, irmãos? Quantas vezes já fizemos de conta que não é conosco? Não é comigo. Não é comigo. Aquela palavra lá o pastor falou, eu até achei que pudesse ser, não é comigo. Não, isso aqui é para os outros. Aí eu vou ler a Bíblia, Deus começa a falar com você. E ao invés de ficar em Jerusalém para ser revestido de poder, o que tu faz? Vai para Emaús. E sabe o que é o pior? É tentar fazer aquilo que só o He-Man pode fazer, você sendo o príncipe Adams. Só piora as coisas. Sabe o que é o pior? É tentar ser um gato guerreiro, enquanto que você é só o pacato, porque você não foi revestido de poder. Porque a unção
que você deveria ter recebido não está sobre você, não porque ela não existe, não porque ela não pode ser derramada, não, é porque você fugiu da promessa, que você fez de conta que aquilo não é para você, você fez de conta que aquilo lá é para outra pessoa, e quanto mais longe tu caminha, mais distante da promessa. E o pior, você vai dizendo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e vai botando a culpa nos outros. E daqui a pouco, aqueles dois, se Jesus não encontra eles, sabe em quem eles iam botar a culpa? Em Jesus. Daqui a pouco, se a conversa continua, porque Jesus se aproxima, e a Bíblia diz que eles estavam discutindo. Eles discutiam a respeito, eles não conversavam, eles discutiam. Daqui a pouco, peraí, é você! Não, é você! Não, foi aquele tempo lá que eu fiquei naquela igreja lá, só caí. Oh, foi aquela palavra lá, me falaram uma coisa, aconteceu outra. A gente começa a botar a culpa no outro, a gente começa a acusar o outro, e quando a gente menos percebe, a gente está falando que Deus não existe mais, a gente está falando que Deus esqueceu da gente, porque trouxemos à nossa memória aquilo que não pode nos dar esperança. Você entende? Você entende o que Deus está te falando? Eu escrevi tanta coisa aqui, não vou falar isso. Eu quero te fazer umas perguntas. Para onde você está caminhando? Está caminhando para onde? Enquanto você caminha, tu fala o quê? Enquanto você caminha, você conversa com quem? Você está colocando a culpa em quem? Eu me desiludi, eu achei que era e não era. Aqueles dois estavam desiludidos. A Bíblia diz, depois você lê até o 35, a Bíblia diz que eles estavam, que já estava anoitecendo, não, que já era tarde, estava anoitecendo no primeiro dia, e veja, lá em Jerusalém o fogo estava caindo, porque lá em Jerusalém, Maria Madalena já havia ido para o túmulo, já havia visto a pedra ser retirada, não tinha encontrado o corpo, o anjo já havia falado com ela. Pensa comigo, tu está perdendo essa festa. Aí o anjo olha para ela e fala: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Aí ela volta, fala para os discípulos, eles vão correndo. João chega primeiro, Pedro chega depois, Pedro entra, volta, tranca a porta e começa a lembrar. Você está comigo? Eles começam a lembrar daquilo que Jesus havia dito que iria acontecer. E tu está perdendo isso. Sabe por quê? Porque tu está caminhando num rumo contrário. Tu está indo para Emaús, e o fogo caindo lá, e eles ali com as portas trancadas. E agora o que nós vamos fazer? Porque se mataram Jesus, o que vão fazer com nós? Mas ele não está lá, ele ressuscitou, ele apareceu. E os dois caminhando, os dois tontos caminhando, indo embora, indo, fugindo da promessa. E aqueles que não fugiram da promessa estavam lá, porta fechada, trancada, trazendo à memória aquilo que podia dar esperança. De repente, Jesus se põe no meio deles e diz o quê? Qual é a frase que ele diz? Paz esteja convosco. A paz esteja convosco.
Todas as vezes que eu não permito que venha a minha memória e me domine aquilo que vai tirar a minha esperança, vem Jesus e diz: a paz está com você. Agora, se eu sou dominado por coisas que me tiram a paz, se eu sou dominado por coisas que me tiram a esperança, essa paz vai embora, ela não vive mais em mim, ela não pode fazer parte da minha vida, porque eu estou caminhando no rumo contrário, eu estou indo numa estrada que eu não deveria estar, eu estou dando murro em ponta de faca, porque eu quero ser o He-Man e eu sou só o Príncipe Adams. E eu começo a botar a culpa nas pessoas, eu começo a botar a culpa na igreja, eu começo a botar a culpa no patrão, eu começo a botar a culpa no remédio que eu tomo, eu começo a botar a culpa na minha personalidade, eu começo a botar a culpa em qualquer um, menos em mim. Menos em mim. Enquanto que o problema sou eu que estou fugindo da promessa. Sou eu. Mas eu vim, disse Jesus, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim, disse Jesus, para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Davi, Salomão, Samuel, Isaías, Eliseu, Jeremias, todo esse povo, nenhum deles viveu o tempo da graça. Você entende isso? Eles viveram num tempo em que Deus era por nós. No tempo da teofania, no tempo em que Deus aparecia numa coluna de fogo, numa nuvem. Os profetas, sim, tinham em circunstâncias específicas a unção do Espírito Santo, mas nenhum deles viveu num tempo em que o por nós se transformou o conosco, que era o Emanuel, e o Emanuel mandou aquele que está em nós. E às vezes nós não entendemos. Há um tempo atrás, não sei quantos meses, um ano, não sei, estava lá na casa. Cadê o Marcelo? Eu estou sem óculos, nem conheci você. Estava lá na casa do Marcelo, da Rosane, numa célula, e eu falei sobre desperdício. Quem estava naquela célula? Irmãos, Jesus disse assim: Pedro, Tiago e João, vem comigo. Presta atenção, você lê em casa. Pedro, Tiago e João, vem comigo. E aí chegaram no lugar, Jesus disse: orem comigo. Orem comigo. Ao invés de orar, o que eles fizeram? Slova. Dormiram. Enquanto eles dormiam, eu quero que você entenda isso. Eu e você somos Pedro, Tiago e João. Jesus é aquele que nos deu o tempo da graça. Então ele nos convida para ir num lugar especial. Enquanto Jesus pediu para eles orarem, eles dormiram. Apareceu quem? Moisés e Elias. E Jesus se transfigura. Não pede para mim explicar isso que eu não sei. E outra coisa, não vai achar chifre em cabeça de cavalo tentando entender isso. Tem coisas que a gente não vai entender aqui, vai entender no céu. Então aparece Moisés e Elias. E se a Bíblia fala que Moisés e Elias apareceram, porque eles apareceram. Aparece Moisés e Elias e Jesus se transfigura. De repente os três tontos que estavam o quê? Acorda. Já tinham perdido um encontro maior do que o Oscar. Já tinham perdido um encontro muito superior do que a final de Copa do Mundo.
Os tontos acordam. E Pedro: Senhor, vamos fazer 3 tendas. É bom estarmos aqui. Não entendeu nada. Sabe por que não entendeu nada? Porque desperdiçou o momento. Porque dormiu. Domingo passado. O sono que mata. Deus está falando. Se você não acredita, amanhã cedo, a hora que você acordar, entenda que lá fora tem um passarinho cantando, que faz frio, faz chuva, ele está cantando. Ele não planta, ele não colhe, mas ele não morre de fome. Se você não acredita, dá uma olhadinha em umas fotos de satélite. Dá uma olhadinha para o planeta onde você vive. Se você não acredita, vai pesquisar sobre a gravidade, sobre ciência quântica, vai pesquisar sobre rotação, vai pesquisar sobre a formação do oxigênio. Se a rotação ou a translação, enfim, da Terra for alterada ou não fosse exatamente como é, não havia vida no planeta. E eu e você, na praça dando milho aos pombos, dormindo, botando a culpa no outro, trazendo à memória aquilo que não pode nos dar esperança. Caminhando rumo a um lugar que vai nos trazer cada vez mais problemas. Deus te trouxe aqui hoje para te falar. Você está caminhando para onde? Eu quero aqui dizer para você, não pense que eu estou falando para você que está chegando na igreja. Eu quero inclusive falar para o nosso presbitério que está aqui. Para onde nós estamos caminhando? Para onde você está caminhando? Porque não pense que tu é crente velho, que tu não vai para Emaús. É só você descuidar que tu foge da promessa. E se você está indo para um caminho que não é o caminho que Deus quer que você vá, sabe o que hoje está acontecendo? Do mesmo jeito que Jesus encontrou aqueles dois, Ele está encontrando você. Ao se aproximarem do povoado, eles pediram a Jesus que o acompanhasse. Jesus entra, e quando Jesus parte o pão e dá graças, eles reconhecem Jesus. E um olha para o outro e diz: por acaso não queimava o nosso coração enquanto ele falava? É o Senhor. E eles dão meia volta. Não sei que hora da madrugada chegaram, mas eles voltaram. E quando eles voltaram, quem que eles foram encontrar? Aqueles que não tinham saído de Jerusalém, aqueles que estavam lá. Sim, é verdade. Olha, Jesus apareceu para nós no caminho, e para vocês, sim, Ele apareceu também. Ele disse: a paz esteja conosco. Há uma promessa, e essa promessa, ela é derramada de maneira individual, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você vive com alguém que insiste em trazer à memória aquilo que não pode te dar esperança,
selecione o que você quer ouvir. Não estou mandando você se separar. Eu estou ensinando você a compreender que Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Deus está te trazendo de volta. Ele quer te trazer de volta para a promessa. Você pode ficar em pé? Deixa aí na cadeira. Agora dá vontade de ir no banheiro. Você não precisa ir no banheiro. Espera um pouquinho. Deixa na cadeira a tua Bíblia. Deixa na cadeira aquilo que pode te atrapalhar. Eu quero que tu feche teus olhos um pouquinho. Deixa Deus falar contigo. Entenda que você não está simplesmente num culto de uma igreja cristã evangélica. Você está num momento de comunhão com a palavra. E quando começamos esse culto, nós pedimos ao Espírito Santo que tivesse liberdade aqui. Portanto, eu creio que quem fala aqui não é o homem, mas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Quem é esse que vem nos abraçando? Se você quiser, enquanto toca essa música, se ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, você tem liberdade. Deixa Deus falar contigo. Ensinar Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Amém. Você sabe, liga
Liga a luz para mim, por favor. Você sabe o que Deus fez com você nesta noite? Às vezes, irmãos, tem um versículo que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas às vezes a gente esquece que este tempo da ignorância, ele é cessado quando a gente ouve palavras como essa de hoje também. A ignorância não é só sobre saber quem é o Salvador, não é só sobre saber qual é o único caminho. A ignorância também é saber o que deve pensar, o que deve fazer, o caminho que deve ir e não ir. Hoje Deus abre os nossos olhos. Hoje Deus renova a promessa. Hoje Deus restaura chamados. Eu quero encerrar lendo aquilo que Paulo fala aos Filipenses. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Você hoje recebe um bálsamo de cura. Você hoje recebe uma palavra que está te dando direção. Você hoje vai embora entendendo que eu não posso ser o He-Man, sendo ainda o príncipe Adams. E eu só consigo ser revestido de poder se eu permanecer no lugar da promessa. Não fuja daquilo que Deus te pediu para fazer há muitos anos. Não fuja de uma promessa que Ele mesmo disse que te revestiria de poder. É tempo de arregaçar as mangas. Lá fora tem um povo sedento. E às vezes a gente está aqui dentro arrumando desculpa. É tempo de voltar para Jerusalém. É tempo de olhar para o alto e pensar naquilo que pode nos dar esperança. Você recebe essa palavra? Amém? Eu não quero terminar o culto com esse sentimento de tristeza. Se vocês soubessem como é que está a cara de vocês, todo mundo preocupado. Você não tem que sair daqui preocupado. Você tem que sair daqui alegre. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Fala comigo, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança.